O CBN Agro conversa agora com Eduardo Luz, que é bacharel e mestre em Antropologia Social e doutorando em Ciências Sociais. Ele trabalhou na FUNAI, na Fundação Nacional do Índio, entre 2003 e 2008. Desde 2009, ele deixou a entidade e passou a atuar contra a fundação ao perceber que havia desvios na função do cargo. Ele chama de massa de manobra ou manipulação na questão indígena no Brasil. É possível afirmar isso? Tenho certeza que sim, eu venho afirmando isso já, não porque eu queira, não porque eu tenha alguma orientação político-ideológica, mas porque os dados de campo que eu tenho coletado desde a minha época de graduação apontam e passaram a apontar uma manipulação da população indígena no Brasil. Não era assim, não foi assim durante a imensa maioria, a imensa parte do século XX, pelo contrário, na verdade o Estado brasileiro muito fez para inserir o indígena na sociedade, trazê-lo ao convívio nacional, muito fez para promover, para a promoção do desenvolvimento. É claro que isso tem várias críticas em determinados momentos, mas sobretudo de 2003 em diante, cresceu. Eu comecei a perceber um crescente de manipulação das questões indígenas contra o desenvolvimento do país. Isso quando você estava dentro da entidade? Quando eu estava dentro da entidade. Eu vou dar um simples exemplo. Acho que você, nem eu, nem ninguém aqui imaginou antes de 2001 que aviões pudessem ter sido utilizados como mísseis contra prédios públicos. A gente não nos ocorreu até então. Mas nós descobrimos que Osama Bin Laden pensou nisso e assim agiu, transformando aviões em projéteis contra as Torres Gêmeas, que no maior ato terrorista da história dos Estados Unidos, o ato interno, né? Eu não imaginava até então que indígenas e o movimento indígena pudesse ser utilizado contra a capacidade produtiva e logística do país. Eu fui descobrir isso depois. Ao meu ver, enquanto eu estava estudando, eu achava, como vários brasileiros, que indígenas eram e ainda são populações esquecidas pelo Estado, populações desprezadas pelas políticas públicas, populações abandonadas. E ainda continua assim. Só que depois disso, por causa disso, e depois de 2003, passaram a ser utilizados e manobrados por interesses políticos para serem arremessados contra diversas obras no Brasil. E foi esse esquecimento do governo que levou os índios a aceitarem essa manobra? Em larga medida, sim. Mas eles foram esquecidos não só pelo governo, foram esquecidos e abandonados pela sociedade nacional envolvente, foram esquecidos, inclusive pela sociedade nacional, tornaram-se e eram e ainda são objetos de desprezo, objetos de existe preconceito contra os índios? Ainda existe. Na sociedade tem preconceito? Ainda existe preconceito, muito embora eu creia que boa parte desse preconceito não é contra a pessoa do indígena, mas há uma conexão de preconceitos contra a situação socioeconômica, porque não é um preconceito contra o ser oriental, o ser asiático que é o indígena, mas é um preconceito que deriva da sua situação socioeconômica, tá certo? Ele é merecedor de preconceito porque ele é pobre, basicamente isso. A condição socioeconômica dele o transforma em um objeto... Independente de ser índio, então. Independente de ser índio. Veja que isso não aconteceu com o japonês. Eu não vejo preconceito contra... Os japoneses, o que eu quero dizer não é nada no seu fenótipo que o torna objeto de preconceito. Veja que os japoneses são tão orientais e asiáticos quanto indígenas. E de repente, eu nunca vi preconceito, ou pelo menos não se pratica mais um preconceito contra o japonês no sentido de dizer que ele é sujo, de que ele é pobre, de que ele... Isso nunca ouvi dessa forma. Agora, contra o indígena, sim, ainda há preconceito. Agora, uma coisa importante, voltando à pergunta, os indígenas foram abandonados pela sociedade em geral, que pensa assim, não, isso é coisa do Estado. Problema no Brasil sempre é objeto do Estado, nunca é objeto da sociedade resolvê-la. Então, isso abriu umas portas e portões para que ONGs internacionais aproveitassem da situação. Perfeito. A sociedade tem culpa, então, nisso? Uma grande parcela de culpa porque largou de mão, não vê, não quer saber. Índio não aparece nem em nota de rodapé de livro de quinta categoria, de jornal. Você só ouve falar da questão indígena quando morreu alguém, quando algum índio atropelado ou quando ele se revolta e tudo mais. A questão, então, é maior. A questão é social.
Tenho certeza que sim. E não vai ser, preste atenção, daqui a pouco nós vamos entrar, eu sei das perguntas, não vai ser com um ou outro candidato se elegendo político que isso vai ser resolvido. Claro que não. Tá. Em referência ao livro do Lourenço Carrasco, mexicano, que escreveu um livro Quem Manipula os Povos Indígenas contra o Desenvolvimento do Brasil, eu pergunto para você, de quem é esse interesse? Quem está envolvido nesse sistema ou nessa manipulação? O professor Lourenço Carrasco, veja como é a nossa ignorância, né? A primeira pessoa a despertar, a servir como atalaia para despertar o Brasil não era um brasileiro. Para despertar o Brasil era um mexicano. Tá? Então foi o primeiro que, há mais de 10 anos atrás, muito mais, na verdade, o livro dele de 2001, então pelo menos 17 anos atrás, chamou atenção num outro livro chamado Máfia Verde, para o fato de que pessoas e entidades estavam interessadas e manipulavam povos indígenas no Brasil. Tá? Ele diz que nós temos pelo menos 2 ou 3 organizações interessadas. Uma é o nome da CMI, que é o Conselho Mundial de Igrejas. O Conselho Mundial de Igrejas, apesar do nome bonito, apesar de um nome ecumênico, nada tem a ver com ecumenismo, e sim com a promoção do que ele chama, e aí eu concordo, de um poder globalista, de uma instituição globalista. Esse poder globalista é fruto de uma visão, de uma perspectiva que pretende, que para alcançar, essa desculpa que eles contam, para alcançar uma paz mundial, pretende-se aniquilar ou diminuir ao máximo os poderes dos Estados-nação, dos Estados nacionais. Então, o Conselho Mundial de Igrejas, na verdade, é uma instituição que atenta contra o Estado Nacional. Então, o professor Carrasco identifica essa turma aí globalista. Depois, e o maior braço deles, ou o principal braço indigenista deles no Brasil é o Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Fruto desse casamento com o ambientalismo, surge também o ISA, o Instituto Socioambiental. Então, esse pessoal é a ponta de lança no Brasil para os interesses globalistas internacionais, tá certo? Esse é o pessoal que o professor Carrasco identifica. Agora, eu descobri mais coisas. Eu descobri outros elementos que também manipulam os indígenas contra o desenvolvimento do Brasil. Os principais são todo e qualquer ambientalista. Nunca pergunte ao antropólogo se determinada tradição indígena é importante ou se determinado grupo é indígena, determinado grupo que se diz indígena é indígena. Nunca pergunte ao antropólogo, pelo mesmo motivo que você nunca deve perguntar a um cabeleireiro se você deve ou não cortar o cabelo. Ele sempre vai dizer que você precisa de um corte. Não interessando, precisa de um corte, tá precisando de um corte. Pois bem, o antropólogo sempre vai colocar em primeira mão os interesses, vai colocar acima dos interesses nacionais, os interesses dos grupos indígenas, a defesa dos grupos indígenas e tudo mais. Então, eles se juntaram com os ambientalistas e os ambientalistas no Brasil promovem uma agenda de defesa das sociedades indígenas e de defesa do meio ambiente tão forte, tão ferrenha, que ela é ideologicamente comprometida, que ela ela acaba sendo uma barreira ao desenvolvimento nacional. Você não consegue asfaltar uma rodovia, promover uma ferrovia, abrir uma hidrovia, como é o caso do Tapajós, Araguaia-Tapajós, sem enfrentar uma ferrenha oposição do movimento ambientalista, que para reforçar as suas forças, chama qualquer um para se dizer indígena. É o que está acontecendo em Santarém do Pará. Santarém do Pará, que vai ser o futuro polo de exportação da soja no Brasil. Veja que a exportação de soja no Brasil é um caos, você sabe disso, que a exportação de soja é terrível. O caminhão tem que sair de soja lá de Cuiabá ou de alguma cidade ali do Mato Grosso, Sinop, e andar não sei quantos mil quilômetros até chegar no Porto de Paranaguá, de onde é escoada a soja do Brasil. Por Santarém seria muito mais fácil, mas a ferrenha oposição que os ambientalistas fazem é promovida pela via da utilização dos indígenas. Indígenas ou caboclos que se dizem indígenas são manipulados contra qualquer tipo de ação como essa. Eduardo, essa tentativa de desestabilizar um sistema não é também uma forma de trazer para o Brasil um retrocesso e para o mundo, barrando dessa forma o desenvolvimento? E é impressionante que as pessoas não vejam isso. Parece teoria da conspiração, chamam o professor Lourenço Carrasco de conspiracionista, me chamam de louco junto com ele, nós somos vistos como se estivéssemos falando de teoria da conspiração, mas pense você, Éder, agora você já não é mais um radialista, você agora é um plantador de soja nos Estados Unidos, tá? E você ouviu dizer que lá nos Estados Unidos que o plantador de soja no Brasil, o mesmo hectare de terra,
o mesmo hectare que você tem lá, aqui no Brasil produz 3 vezes mais. Lá não tem inverno, aqui não tem inverno, o mesmo inverno que você sofre lá. E 2 safras aqui, 1 safra lá. pronto. Ou seja, o concorrente de um produtor americano no Brasil tem maiores chances de produzir. Isso quer dizer, então, que esse sistema ou essa manipulação, ela é mantida através de interesses comerciais de grandes empresas e grandes grupos e outros governos, é isso? Sobretudo interesses econômicos. Eu tenho provas e vou apresentar amanhã numa palestra que será promovida amanhã na abertura de uma feira agropecuária pela Acrisul, que está promovendo aí um evento convocando produtores rurais. Vou apresentar fatos, dados e evidências de que governos do que eu chamo, do que o professor Carrasco chama, e eu endosso, ele chama de o aparato, o establishment anglo-saxão, utilizam uma cadeia de ONGs, não é uma ONG, mas várias ONGs para fazer exatamente Historicamente, isso já aconteceu na América do Sul, quando a Inglaterra se voltou contra o Paraguai, jogando Brasil e Argentina contra. Ou seja, nós vivemos ainda essa mesma história, é isso? De uma outra forma? Exatamente a mesma história. O que nós estamos vivendo agora, na verdade, mais intensa, mais potencializada, porque os canais de comunicação são muito fortes e funcionam muito bem. O professor Carrasco, ele diz o seguinte, aliás, não é só ele, tem um outro professor, Olavo de Carvalho, que também fala praticamente a mesma coisa. Se você quisesse enfrentar o inimigo, falando de potências e países, né? Se você quisesse enfrentar um inimigo e debilitá-lo em um eventual conflito, não seria melhor, ao invés de abrir uma guerra, declarar guerra, mandar tropas, enviar isso, aquilo, bombardear, correr o risco de sair como inimigo, como um vilão da história? Não seria melhor você financiar movimentos sociais dentro de um país, o que eles chamam, e o que é utilizado já, é uma velha, antiga e conhecida forma de governar, dividir para governar? Os ingleses fizeram isso. E o que nós vemos hoje é exatamente isso. Interesses, setores econômicos dos países anglo-saxões financiando, por causa de interesses econômicos, o movimento indígena, o movimento ambientalista. Isso tudo para desestabilizar o Brasil na produção agropecuária. Ou pelo menos para reduzir ao máximo sua capacidade logística, sua capacidade de suporte hidrelétrico, transporte e capacidade agropecuária. Bom, outras ações também são feitas de outras formas. Nós temos, por exemplo, o caso de pragas em culturas no Brasil, como a Licoverpa armígera na soja. Dizem que foi também uma criação em laboratório para desestabilizar a produção agrícola no Brasil. Da mesma forma, o comércio exterior, quando nós temos embates sobre sanidade da carne e outras sanidades. Exato. Tudo isso, então, é manipulação, é manobra? É parte... É claro que tudo que eu estou falando aqui precisa estar fundamentado em dados. É bom dizer, é importante lembrar, fazer a referência ao professor Carrasco, como eu falei, foi o primeiro a falar ainda nos anos 2000. Nós estamos agora, aos poucos, juntando dados e informações que vão se conformando em conhecimento científico. Eu recomendo ao nosso telespectador, aqui, ao nosso ouvinte, que assista o documentário ONO, Ato Humano Deliberado. A história da implantação criminosa da vassoura de bruxa no sul da Bahia. Né? Uma ação... com as plantações de cacau. Que afetou profundamente a economia baiana. E é um documentário agora que, inclusive, incrimina políticos ligados ao Partido dos Trabalhadores por uma infestação criminosa. Trouxeram... Por quê? Porque as primeiras evidências da vassoura de bruxa estavam com árvores contaminadas com um nó, com um galinho contaminado amarrado. Então, um ato humano deliberado. Vale a pena assistir esse documentário, que comprova, é possível sim atacar a capacidade produtiva no Brasil atendendo a interesses internacionais. Tá, me desculpe, não Sim. leve isso a mal. Não é muito fantasioso nós pensarmos dessa maneira? Não, no primeiro momento, sim, parece fantasia. Mas quando você começa a ver as evidências, quando você começa a juntar as evidências e colocar no papel, isso se avoluma. Agora, minha crítica, que eu também fiz ao Lourenço, a minha primeira reação ao Lourenço Carrasco foi essa. Esse cara isso é fantasia, isso é teoria da conspiração, me parece teoria da conspiração. De qualquer forma, independente de quem esteja causando isso, independente de quem sejam os atores finais, medianeiros ou iniciais, escondidos atrás, a conclusão é só uma. O Brasil está freado. O Brasil é um país de joelhos, submisso a uma legislação, a pior legislação ambientalista do mundo e a mais pesada legislação indigenista que nós temos consciência. Ok, então vamos voltar para o nosso assunto, que é a questão indígena, que é o que nos interessa, mesmo porque também ele está dentro de um contexto que nós estamos falando
nesse assunto de hoje. E também, aproveitando o contexto próximo às eleições, que esse deve ser um desafio para o próximo governante. Sem dúvida. Claro que nós temos que entender que são cenários. Dependendo do cenário, a gente pode ter uma solução para essa questão no Brasil, indígena ou não. Então, considerando ser uma questão política ou comercial, esse imbróglio se arrasta há muito tempo e ele teve mais notoriedade durante a hegemonia do governo petista. Avalie para a gente as políticas indigenistas durante o governo do PT. Como em vários outros setores da administração pública, o governo do PT foi praticamente uma extensão do governo do PSDB. Se você olhar as políticas públicas na área de economia, na área, por exemplo, da Bolsa Família já existia no governo do PSDB, era chamada Bolsa Escola, salvo engano, no governo do PSDB anteriormente. E o que houve praticamente no governo do PT foi uma ampliação dos serviços, uma ampliação daquilo que já era colocado em prática no governo do Fernando Henrique Cardoso. Isso aconteceu também no governo do PT e assim se estendeu durante pelo menos 2 mandatos de Lula, tá certo? Sendo Lula louvado por suas medidas, louvado por fora, louvado lá fora. É importante lembrar que qualquer presidente do Brasil sempre será alvo dos mais minuciosos avaliações de governos exteriores, e Lula era louvado nesse sentido. Tanto é que Lula foi eleito no roda-mão, ali na esteira dos movimentos sociais. Ele era levado pelos movimentos sociais, dentre eles o MST e o movimento indígena. E assim ele procedeu. Só que à medida que ele avançava nas demarcações, avançava na garantia de direitos, e dava continuidade ao governo do FHC, mas avançava e eu diria exacerbava, passava do ponto, de um certo ponto de equilíbrio, começou do outro lado uma forte reação por parte dos produtores rurais, que começaram a se sentir desmerecidos, não eram mais atendidos, não eram minimamente... na verdade, o que a gente viu no segundo governo, a gente começou a descobrir no segundo governo do PT, que praticamente o produtor rural era bandido. O produtor rural era bandido. Houve então uma inversão. Antes nós tínhamos os indígenas à margem e a partir daí passamos então a ter os produtores rurais, uma inversão de... Não só à margem, mas criminalizados. Ser produtor rural no Brasil era mais alguma coisa parecida entre ser criminoso, traficante. E a sociedade comprou essa ideia. A sociedade comprou, internalizou. Ele desmata, que ele polui, que ele intoxica o meio ambiente. O que chega a ser uma espécie de patologia sociocultural, patologia ideal. É como se o Brasil, se o Brasil fosse um indivíduo, é como se o Brasil padecesse de uma síndrome que a pessoa tem uma dúbia, tem 2 momentos, eu esqueci o nome específico da pessoa que... depois eu vou lembrar desse nome. Enfim, é a única sociedade... Dupla personalidade. Tem outro nome para isso, a pessoa tem que tomar bipolaridade. É como se o Brasil fosse bipolar. É o único país do mundo onde a classe média atenta contra a própria elite econômica que sustenta o país. Ou seja, o maior PIB do país é o setor... Eu costumo dizer que o setor rural é a geni. A música do Chico Buarque de Holanda, quem conhece a música sabe, né? Taca pedra na geni, taca bosta na geni, merda na geni. E o setor rural tem sido, porque ele é o carreador do PIB brasileiro, né? Tem sido o braço forte do PIB, da produção interna brasileira e da balança comercial, e quando o setor vai para a sociedade, ele é achacado como um destruidor. Faz isso recebendo as críticas, as pedras e tudo que mais que a sociedade ataca, ou seja, é um corpo bipolar, ou seja, o Brasil ataca a própria capacidade. Bom, voltando a essa questão ainda política, né? Na sua avaliação, como esse tema deve ser tratado no próximo governo, considerando que a gente já está aí próximos às eleições, né? E diante de 2 cenários, um de extrema direita, com o Bolsonaro, e outro de extrema esquerda com o Ciro Gomes, Marina Silva, Lula ou Boulos, e ainda o Aldo Rebelo. Olha, ao meu ver, nenhuma das propostas que aí está trará a solução para o conflito indígena no Brasil, nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ninguém tem, então, uma cartilha de solução? Esses que aí estão parecem não ter um plano de governo que aponte para uma solução.
a extrema esquerda, ou mesmo uma esquerda globalista, como é o caso, porque tem uma haveria em tese uma extrema esquerda nacionalista, muito embora ela já, cujo maior representante poderia ser o Aldo Rebelo, deputado federal, ex-deputado federal, ex-ministro, poderia ser uma esquerda nacionalista que prezasse pelos interesses nacionais. Só que ela não se encontra representada, a meu ver, talvez o único representante seria Ciro Gomes, que também já se posicionou criticamente a algumas medidas indigenistas. Mas a esquerda internacionalista, representada aí pela senhora Marina Silva, essa dificilmente teria qualquer proposta que parecesse como uma solução, muito pelo contrário, tal como ia falar acerca do governo Dilma, iria exacerbar o problema, tá? Fazendo o quê? Aumentando as demarcações, aumentando os direitos indígenas de uma forma irresponsável, de uma forma desequilibrada, dando aos indígenas aquilo que produzem, dando a quem não produz nada, aquilo que produz a classe produtora do país. O senhor Jair Messias Bolsonaro, capitão do Exército, vem se destacando há algum tempo como sendo uma liderança, um representante do que a gente pode chamar um nacionalista, é um nacionalismo que defende os interesses nacionais, pelo menos assim a população o entende. Contudo, o senhor Bolsonaro, ele poderia... É que a gente não sabe efetivamente qual vai ser a proposta dele para a questão indígena. A única coisa que se sabe do Bolsonaro acerca disso é que ele falou, e vem repetindo isso, que no governo dele, no eventual governo Bolsonaro, eles não teriam nenhum centímetro de terra, ele até corrigiu, nem 1 milímetro de terra. Ora, isso não é uma proposta. Isso me parece uma bravata de uma pessoa que parece bem intencionada no sentido de defender os interesses nacionais, mas que não sabe como fazer isso. Se o senhor Bolsonaro dissesse: é preciso rever, porque o que nós precisamos para corrigir o problema? É preciso rever o processo demarcatório no Brasil, demarcatório de terras indígenas no Brasil. É preciso rever os critérios de quem é índio e quem não é índio no Brasil. É preciso rever os critérios para atribuir direitos. Que tipo de índios merecem terras indígenas, que tipo não merece mais, que tipo precisam. Se isso fosse dito, nós teríamos como avaliar a proposta do Bolsonaro. Ele não tem efetivamente uma proposta. Bom, nós temos dois personagens afetados na questão. Nós temos os indígenas e temos também os produtores rurais. Sim. Em especial aqui no Mato Grosso do Sul, quando tivemos algumas retomadas por parte dos indígenas e invasões por parte dos produtores rurais. Na sua opinião, essas ideologias, essas políticas, diante do que precisa ser feito, é possível encontrar uma solução para isso e qual é essa solução? É possível sim encontrar uma solução. Foi bem lembrado, Éder, você colocou bem, os indígenas também são vítimas desse processo. Porque os indígenas, na verdade, tem gente aqui que está acreditando, coitado, os indígenas, ou seja, o produtor rural acha que os indígenas são os causadores. Não são. Os indígenas acham que os produtores rurais são causadores disso. Também não são. Quem está por trás é quem vive do conflito. Essas organizações que nós aqui acabamos de falar e nominar, é o caso do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário, que vive do conflito, como bem mostrou a CPI do CIMI aqui no Mato Grosso do Sul, mantida pela a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, a FUNAI, o INCRA e uma penca ou uma renca de ONGs internacionais que vivem do conflito. Eles são os causadores. Índios e produtores são as vítimas desse conflito. É possível encontrar? Sim, é possível. Qual é a minha proposta? Pelo menos qual é o raio de sol que aparece? Enquanto produtores rurais e indígenas não se derem a mão, não tirarem do meio do meio do debate políticos, ONGs, e sentar para conversar numa mesma sala, de homem para homem, de homem para mulher, de índio para não índio, sentar para conversar como pessoas que buscam a paz, sentar para conversar sem FUNAI, porque é bom que se diga, por que não tem que ter FUNAI e MPF? Porque eles são envolvidos nos conflitos, eles são os causadores do conflito. Então, enquanto a sociedade não efetivamente abraçar o indígena, e convidá-lo a participar da nossa comunhão nacional, a crescer junto conosco, a produzir junto com o restante da sociedade, não haverá solução. Porque quando você envolve FUNAI, ONG, Ministério Público Federal, acabou o acordo, acabou a possibilidade de acordo. O indígena, efetivamente, e eu conheço vários grupos indígenas, ele quer produzir, ele quer se desenvolver. Eu poderia passar 3 horas aqui contando de exemplos de grupos indígenas que querem produzir de tudo, de soja a chocolate. E assim o fazem. Só que eles são impedidos de produzir por uma série de fatores, seja por questões culturais internas, questões políticas, orientação política, manipulação da FUNAI, manipulação de ONGs. Os produtores rurais
também, por sua vez, não atenta ao problema indígena, nem sabe o que fazer, nem sabe como agir. Então é preciso, e aqui eu sugiro, uniões, lutar pela união entre os produtores rurais no Brasil, que se unam em torno de uma organização, um movimento que trate de inserir o indígena no contexto produtivo e que una também com os indígenas nessa empreitada produtiva no país. Essa lentidão para uma solução jurídica para essa questão no Brasil, seja no Pará, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, no Brasil todo, ela é de interesse, então, por parte de entidades que ela se mantenha, é isso? Eles não querem a solução. Exatamente. Solução jurídica não haverá enquanto o direito brasileiro parar de enxergar o indígena como semideus e com o direito indígena como sendo um direito fundante, originário. É uma ideológica. Nós temos grupos ideológicos que alimentam isso. Exatamente. E conseguiram cravar na Constituição o tal dos direitos originários, que é superior a qualquer outro direito. E os dois saem perdendo. Saem os indígenas perdendo e também os produtores rurais. Enquanto a gente não acabar com essa legislação supervalorizadora dos indígenas, suas tradições, e tratar do problema, nunca haverá solução. Tá certo. Bom, nós conversamos com o Eduardo Luz, que é bacharel e mestre em antropologia e doutorando em ciências sociais, que falou sobre as questões indígenas no Brasil. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, Éder, é uma satisfação falar com você e com os nossos ouvintes aqui do Mato Grosso do Sul e do Brasil.